Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Isaías, hoje capítulo 58, 59 e o capítulo 60. Capítulo 58, qual é o propósito aqui? É um capítulo que eu gosto muito porque ele fala sobre o verdadeiro jejum. Então, se você tem dúvidas sobre o jejum, capítulo 58 de Isaías, você precisa ler. O propósito aqui é denunciar o jejum hipócrita de Israel e ensinar o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Esse capítulo é de fácil compreensão, porque o capítulo 58 ele já vai começar com uma repreensão a Israel por sua hipocrisia no jejum. E isso é interessante por quê? Porque o povo pratica o jejum e outras formas de devoção religiosa, mas continua a oprimir os pobres e a buscar os seus próprios interesses. Qual é o cuidado na nossa caminhada cristã? Nós podemos entrar por esse caminho. Aqui o capítulo 58 deixa muito claro. Olha como que ele começa. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procura. Então, observe. Esse povo não está buscando a Deus só no domingo. O próprio texto está dizendo, eles estão buscando dia após dia. Parece desejoso de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandona os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Então, se você olhar, podemos dizer assim, a conduta desse povo, você fala, uau, esse povo realmente quer Deus. E aí Deus começa a mostrar que eles estão até buscando, jejuando, mas a postura, a atitude deles diariamente mostram totalmente o contrário. Tome cuidado, nós podemos trilhar um caminho religioso. A gente coloca uma carapuça religiosa, mas na verdade o nosso coração continua mal, as nossas atitudes continuam mal. E é isso que vemos aqui, entendeu? O povo que está buscando a Deus, mas permanece oprimindo as pessoas, oprimindo seus irmãos, oprimindo os pobres. Então pense bem nisso, porque é uma realidade que a gente vê hoje. O verso 6 ao 7, Deus define o verdadeiro jejum como o jejum que é libertar os oprimidos, alimentar os famintos, ou abrigar os desabrigados e vestir os nus. Então, o verdadeiro jejum não é aquele, eu fiz o jejum certinho, eu deixei de comer arroz e feijão durante 7 dias e então fiz o jejum certinho, não comi nem arroz nem feijão. Mas no decorrer do dia você não comeu nem arroz nem feijão, mas tudo que você podia fazer de errado você fez. Deus está dizendo, isso não é jejum. Um jejum, uma prática espiritual, porque o jejum é uma das práticas espirituais, a leitura bíblica que você está fazendo é uma prática espiritual. Então essa leitura não pode ser aquela leitura religiosa. Nós já cumprimos a obrigação. Mas o texto bíblico, você lê e você não pratica ele. Ele não muda quem você é. Ele não melhora em nada. Então isso é em vão. A mesma coisa é o jejum. Jejum não é só para você passar fome, não é para você emagrecer. O jejum é para que a sua carne seja colocada no lugar dela e você possa ouvir Deus. No jejum, você sendo sensível à voz de Deus, que essa voz possa mudar um pouquinho quem você é. Quando nós vamos no verso 6 ao 7, Deus vai definir o verdadeiro jejum como quem liberta os oprimidos, né? Alimenta os famintos. Então, o verso 8 ao 12, ele diz, se o povo seguir essas práticas, Deus promete que sua luz brilhará como amanhecer. Sua justiça irá adiante deles e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Tem recompensa no jejum? Isaías está dizendo, mas o jejum correto. Correto. E aí ele termina com uma exortação para observar o sábado e honrar o dia do Senhor, prometendo bênçãos para aqueles que o fazem. Né? Verso 6, deixa eu ler ele. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura do jugo, deixe livres os oprimidos e despedaçam o jugo. Eu gosto muito da carta de Tiago, capítulo 1, verso 27, que ele vai dizer assim, a religião pura
imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o que é que Deus quer ver? Não é somente a música que cantamos, a oração que fazemos, mas como nós tratamos o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. Lembre que lá no Evangelho, o próprio Jesus, ele vai declarar isso. Ele vai dizer assim, ó, eu tive fome e você me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, tive nu e você me vestiu. E a pergunta é, quando eu te vi assim? E ele vai dizer, quando você faz a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Vamos para o capítulo 59, propósito do capítulo 59, descrever a separação causada pelo pecado e a intervenção redentora de Deus. Isaías 59 começa com a afirmação de que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, mas os pecados do povo criam uma barreira entre eles e Deus. Então entenda, qual que é o problema? É o pecado, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Não é que Deus não queira fazer, não possa fazer, ele é Deus, ele pode tudo. Mas a palavra dele é muito clara, quando eu e você trilhamos um caminho de pecado, nós nos separamos de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós devemos fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E aí, versos seguintes, do verso 3 até o verso 8, o profeta descreve detalhadamente os pecados e as iniquidades de Israel. E aí ele inclui violência, mentiras e injustiça. É muito interessante porque, muitas vezes, o nosso olhar para o pecado de Israel é muito forte na idolatria. E nós já falamos tanto da idolatria. Quando chegarmos no livro de Jeremias, nós vamos ver que um dos motivos da queda de Jerusalém, da queda de Israel, da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi a injustiça social. Talvez você bate no peito e diga assim, eu não sou idólatra. Parabéns, mas você é alguém que pratica uma injustiça social. Você é alguém que está ganhando dinheiro em cima do pobre. E Deus coloca isso como um pecado tão grave como a idolatria. E isso é importante a gente entender esses detalhes. O capítulo, ele vai mudar um tom agora. O tom vem de confissão coletiva de pecado, reconhecendo a iniquidade e a necessidade de intervenção divina. Todas as vezes na Bíblia que houve essa confissão coletiva, não é um indivíduo orando e pedindo perdão, mas veio esse entendimento ao coração do povo, da grande maioria. E essa confissão coletiva, ela tem um poder de Deus mudar. Por exemplo, quando Deus envia Jonas a Nínive, a pregação de Jonas surge efeito. Todo o povo jejua, todo o povo vai pedir a Deus misericórdia e Deus tem misericórdia. Então vamos lá, o capítulo ele continua e aí Deus vê que não há intercessor e decide ele mesmo intervir com justiça, vestindo-se com a armadura para trazer salvação e vingança. Do verso 16 ao verso 20 é muito interessante esse texto, porque Deus busca um intercessor, alguém que se colocasse na brecha e ele não encontra. E aí o capítulo 59 termina com a promessa de que o Espírito do Senhor estará sobre Israel e suas palavras não se apartarão da sua boca. Então isso é algo muito poderoso, entendeu? Entenda aquilo que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E o pecado faz o quê? Nos separa de Deus. Mas se houver arrependimento, confissão, se o pecado for deixado por meio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados mais uma vez com Cristo Jesus. Vamos para o capítulo 60. Capítulo 60, nós temos aqui o propósito desse capítulo é proclamar a glória futura de Sião e a atração das nações para a luz de Deus. Esse tema já foi tratado no livro de Isaías e ele se repete aqui. Então, o capítulo 60 começa com uma chamada para Sião. Levantar-se e brilhar, pois a glória do Senhor se levanta sobre ela. Então, olha, levante-se e refugia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Né? O verso 4 ao 9,
o que nós vamos ver aqui é: enquanto trevas cobrem a terra, a luz de Deus brilha sobre Jerusalém, e as nações e reis serão atraídas à sua luz. O profeta aqui ele vai descrever a futura prosperidade de Sião, onde os filhos e suas filhas voltarão e as riquezas das nações fluirão para a sua cidade. Eu gosto muito de falar que aqui em Isaías, quando essa referência da nação ser como a luz e as nações serão atraídas, é quando você chega naquele momento, daqueles mosquitinhos chatos, que aí você acende uma luz e de repente todos eles são atraídos pela luz. Ah, você não tem ideia do poder que é quando eu e você nos colocamos neste lugar de luz nesse mundo. As pessoas são atraídas, elas vêm buscar conselhos, elas pedem oração, elas querem estar perto da gente. Por quê? Porque quem está em trevas, o que ele mais deseja é ver uma luz brilhar em sua vida. Do verso 10 até o verso 18, o que nós encontramos aqui é que Sião será gloriosa, com seus portões sempre abertos, e não haverá mais violência dentro dos seus muros. Aí esse capítulo ele vai terminar com a promessa de que o Senhor será a luz eterna de Sião, e que os dias de tristeza terminarão, pois o povo será justo e herdará a terra para sempre. Entendeu? Verso 1, deixa eu repetir ele: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Né? Quando você vai ver lá em Apocalipse 21, verso 23 e 24, a Nova Jerusalém é descrita como não precisando de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina e as nações andarão na sua luz. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14 ao 16, Jesus diz aos seus discípulos que eles são luz do mundo e devem deixar sua luz brilhar diante dos homens. Jesus ele vai dizer, não tem como você pegar uma luz e acender ela e colocar ela debaixo da mesa, não faz sentido. A luz tem que estar num ponto mais alto para que possa iluminar toda a casa. Então não esqueça, eu e você somos a luz do mundo. Pastor, capítulo 60, ele está falando de Israel. Qual era o desejo do Senhor? É que a nação de Israel fosse essa luz para todas as nações. Que ao olharem para Israel, eles pudessem ver Deus. E o desejo de Deus continua sendo o mesmo. Que as pessoas olharem para mim e para você, vejam Jesus em nós. Cristo em vós é a esperança da glória, é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu vou estar aqui amanhã com você para mais 3 capítulos do livro de Isaías. Deus te abençoe.